O episódio 4 aumentou ainda mais minhas suspeitas de que tem 2 Nick Furies na jogada e um é um LMD. Surprise. Isso também colabora com a teoria de que a Maria Hill ainda está viva. Caso você não saiba, os LMDs são androides com aparência idêntica de agentes usados em missões de espionagem. Eles são até programados para sangrar e demonstrar sentimentos de dor, agonia e tudo mais. A própria Maria Hill usa um LMD para despistar os Skrulls na invasão secreta dos quadrinhos. E o Fury se coloca em risco várias vezes nesse episódio, mas sem usar aquele óculos tecnológico que ele usou na missão da bomba na Rússia ou em outros momentos da série. No meu vídeo sobre a presença de LMDs na série, eu disse que talvez os LMDs não precisem desse óculos porque eles já teriam essa tecnologia toda embutida. Quando Fury oferece o whisky para a Skrull que se passava por James Rhodes, Rhodes pergunta se devia se preocupar com envenenamento. Isso é uma referência à cena dos dois conversando no segundo episódio, quando o Fury pergunta a mesma coisa. Mas o Fury naquela ocasião estava usando óculos, então de acordo com a minha teoria, aquele era o Fury humano. E o Fury responde com uma piadinha dizendo que o Rhodes devia se preocupar com nanobots. Eu acho que isso é uma pista de que aquele Fury é realmente um LMD, que ele próprio não seria afetado por veneno, já que é um robô, mas poderia ser afetado por nanotecnologia. E claro, o Fury se colocou em muito risco nessa cena, sabendo que o Rhodes era um Skrull e portanto ele tem super força, e sabendo também que ele queria matá-lo. Mesmo assim ele foi encarar essa ameaça. Eu acho que o Fury é inteligente demais para se colocar numa situação de risco como essa propositalmente. Eu sei que ele é confiante, mas espera lá, né? O mesmo vale pra cena em que ele confronta a Varra. Ela também tem super força por ser Skrull e tinha acabado de conspirar com o Rhodes para matar Fury em um diálogo que o Fury ouviu inteiro. Também era perigoso. E por mais que os dois tenham atirado atrás um do outro, o Fury demonstra uma precisão enorme, acertando exatamente o olho de uma das máscaras na parede. Claro, o Nick Fury real também seria preciso dessa forma, afinal ele é o melhor agente secreto do mundo, né? Mas de toda forma, é mais um detalhe legal. E como essa teoria dos LMDs liga com a Maria Hill, primeiro na cena do primeiro episódio tem duas Maria Hills diferentes. Ela aparece usando o óculos às vezes e às vezes não. Eu imagino que a que está sem o óculos é o LMD e tem a tecnologia embutida. E quem toma o tiro é justamente a que está sem óculos. Mas mais ainda, naquele episódio a Maria Hill troca porrada praticamente de igual para igual com a Gaia, que é Skrull e tem super força. Então, a não ser que a Maria Hill tenha desenvolvido super força também de alguma forma, aquilo provavelmente era um LMD. E assim como eu acredito que a Hill não tá morta, esse episódio mostrou que a Gaia também não morreu. Claro, no meu vídeo da semana passada eu falei que ela com certeza tinha adquirido poderes e ia acabar se regenerando usando o Extremis. Além disso, também falei que ela fez questão de parecer morta na frente do Gravik, e nesse episódio a gente descobre que ele realmente acha que ela morreu. Ele caiu no jogo da Gaia. Então a Gaia já é um elemento surpresa que o time do Nick Fury tem para tentar equilibrar essa guerra. A Hill, se estiver viva mesmo, seria outro elemento surpresa. Os LMDs também seriam mais um elemento surpresa. E ainda tem mais um quarto que eu vou falar já já. Porque antes, nessa cena da Gaia adquirindo poderes, tem uma coisa importante para reparar. A Gaia tá pegando as informações de como usar a máquina da versão humana da Doutora Doll. Isso significa que o processo de transferência de poderes já estava sendo estudado por humanos antes dos Skrulls aperfeiçoarem. Então, no que os humanos estavam trabalhando antes disso? Será que eram cientistas da AIM que estavam tentando trazer de volta as armas do programa Extremis? Vamos lá, existe um Charles Dalton que é membro do MI-13 nos quadrinhos da Marvel. Ele é um intermediário governamental entre a SHIELD e a AIM e tem envolvimento com a Maria Hill, Union Jack e Phil Coulson. Então talvez o nome Dalton tenha sido escolhido especificamente por esse motivo. E aí entra o elemento surpresa número 4, os agentes da SHIELD. Lembra quando a Hill fala no primeiro episódio que o Fury das antigas sempre estava 3 passos à frente de qualquer um? Esse episódio tem um flashback para 2012, logo depois da Batalha de Nova York, e a Varra fala pro Fury que após ver a Batalha de Nova York e a formação dos Vingadores, ela assumiu que tinha sido ele quem reuniu aquela equipe. Pensa nisso como um Skrull. Ela seria especialmente sensível a um grupo de terráqueos e um asgardiano começando a construir uma armadura ao redor do mundo para afastar invasores de outros planetas. A Varra provavelmente ficou preocupada com essa mudança de foco repentina do Fury. E o Fury, claro, percebeu. É exatamente nessa época, provavelmente poucos dias depois dessa cena, que o Fury montou a equipe liderada por Phil Coulson na série Agents of S.H.I.E.L.D. É uma equipe que o Fury sempre teve como uma carta na manga, como guerreiros secretos. Mesmo quando a S.H.I.E.L.D. ainda era S.H.I.E.L.D., só o alto escalão da agência podia saber que o Coulson ainda estava vivo. E depois de Soldado Invernal, quando a S.H.I.E.L.D. deixou de existir, aquela equipe continuou funcionando de maneira clandestina e por debaixo dos panos e alinhada
alinhada com os interesses de Nick Fury. Por exemplo, foi o Coulson quem construiu junto com Nick Fury e secretamente o Helicarrier que aparece em Era de Ultron. Então Fury sempre considerou eles uma espécie de guerreiros secretos. Soma isso ao fato de que os guerreiros secretos de Nick Fury são importantes na invasão secreta dos quadrinhos e são liderados por Daisy Johnson e Yoyo Rodriguez, e isso começa a fazer mais sentido ainda. E se ainda não for suficiente, o último episódio da série mostra a Daisy indo trabalhar em uma base espacial, enquanto o Mac diz que tinha um problema na Rússia que ele precisava resolver. E claro, para equilibrar essa treta, os Inumanos iam ajudar demais, como a Daisy e a Yoyo. E justamente na série de agentes da SHIELD que os LMDs foram criados. O Fitz desenvolveu junto com o Dr. Radcliffe essa tecnologia. Talvez o Fury tenha passado um tempo fora da Terra, não porque ele estava com trauma ou nada do tipo, mas porque ele estava justamente construindo os LMDs que ele usaria para combater os Skrulls. Pensa comigo, Fury era próximo dos Skrulls e até era casado com uma. Ele tinha que ter visto essa invasão vindo. Mais ainda, o Blip mostrou pro Fury que ele pode desaparecer a qualquer momento, mas o mundo sempre vai precisar de um Nick Fury protegendo a todos. Um androide não seria afetado pelo Blip, não desapareceria porque não é um ser vivo. Então seria uma maneira excelente de resolver esse problema caso acontecesse algo parecido novamente. E se você ainda não tiver convencido, tem uma imagem divulgada pela Marvel de Fury dizendo que a Cavalaria está vindo. E Cavalaria é justamente o apelido de Melinda May na série. Isso sem contar que Fitzsimmons trabalharam muito para combater o Extremis, que na primeira temporada era justamente a base da fórmula do Projeto Centopeia. Isso sem falar que o nome do Coulson já foi citado em Invasão Secreta. A essa altura do campeonato seria muito errado da parte da Marvel se eles não aparecerem na série. Mas apesar dessas cartas na manga, uma que eu não consigo enxergar é o Talos. Ele morreu nesse episódio e, ao contrário da Maria Hill no primeiro e da Gaia no terceiro, eu acho que ele morreu mesmo, infelizmente. Ele reverteu para a forma Skrull, então não poderia ser um LMD, e ele não tem acesso a nova Skrullos, ele foi banido, então não teria como ele ter adquirido poderes como a Gaia fez. Infelizmente, essa morte eu não consegui encontrar uma teoria para reverter. Então descanse em paz, Talos, nós vamos sentir muito a sua falta. E talvez esse episódio tenha mostrado quem realmente está por trás dessa invasão. Rhodes teve o lugar tomado por uma Skrull. James Rhodes está do lado do presidente dos Estados Unidos, dos Vingadores, e tem acesso a todas as agências de inteligência do país. Ele tem uma função parecida com a da Mulher-Aranha nos quadrinhos, que estava na época agindo como agente dupla na SHIELD e na Hydra e fazia parte dos Novos Vingadores. É uma posição extremamente estratégica. Nos quadrinhos, o Pagon tomou o lugar de Elektra, então essa adaptação de gênero é normal. Nos créditos, o nome dessa garota Skrull é Rava, que nos quadrinhos é uma pirata Skrull que interage com o Raio Negro. Já que a Rava é claramente uma vilã nesse episódio, fingindo ser o Rhodey, eu acredito que a Rava poderia estar desempenhando o papel da rainha Skrull Veranque dos quadrinhos. Ela pode ser, na verdade, a grande líder dessa invasão, e o Gravik só um general que responde para ela, a força bruta, a liderança bélica. Talvez a Marvel não possa usar o nome Veranque por ter ligação com a Mulher-Aranha, então talvez os direitos estejam com a Sony e eles não possam usar esse nome. Então eles decidiram usar outra Skrull para fazer esse papel. Aliás, quando a Rava pede para Priscilla matar o Fury, eu acho que era só para testar a lealdade dela. No episódio passado, o Gravik usou alguns Skrulls para descobrir quem estava traindo eles e acabou descobrindo que era a Gaia. Talvez tenham tentado fazer a mesma coisa com a Varra, e ela descobre que ela não é tão fiel assim quando o Fury aparece vivo depois. E lembra no episódio passado, a última vez que a gente viu o Pagon? Ele estava na forma humana naquele submarino e parecia que a tripulação britânica estava bastante preocupada com o fato desse cara tentar virar as chaves dos mísseis. De alguma forma ele conseguiu escapar daquela confusão, mas agora ele tá percebendo que o Gravik usou ele como um peão para expor a Gaia. Provavelmente o Pagon não tá se sentindo muito bem com isso. E nesse episódio a gente descobre que a Varra se disfarçou como uma profissional da área médica chamada Priscilla Davis. Primeiro a gente tem que especular com esse nome. Pode ser que não tenha nada demais, mas tem outro Davis no MCU que apareceu recentemente, inclusive, o Aaron Davis, personagem de Donald Glover. Será que essa humana que faleceu pode ser uma tia ou quem sabe a mãe dele? No meu vídeo sobre o episódio 2, eu especulei que talvez o Gravik podia estar procurando o poder de invisibilidade da Mulher Invisível para completar o Super Skrull original dos quadrinhos, justamente no Miles Morales. É forçado, mas quem sabe, né? E vale lembrar que o Miles foi citado no último filme do Homem-Aranha. Também é legal reparar que a Priscilla pediu para ser enterrada no mar, igual ao que o Killmonger fez em Pantera Negra 2. Depois dos tiros, a cena mostra uma capa de livro emoldurada com o rosto da Priscilla e o texto dizendo decodificando o gene super-humano. A gente também vê uma escultura que parece muito uma sequência de DNA ao lado. Isso pode ter sido a pesquisa que os Daltons usaram para desenvolver a tecnologia de colheita de DNA aprimorado que eles usaram para os Super Skrulls. Então isso indica que a Priscilla pode ter participado dessa pesquisa também. Mas tem mais significado ali. O gene super-humano provavelmente é uma referência
referência aos mutantes. Talvez a própria Priscila estivesse estudando o Gene X. Vale lembrar que em uma cena deletada em Homem de Ferro 1, mostra que o Fury sabia sobre a existência de mutantes desde aquela época. Então provavelmente Priscilla Davis estava estudando o Gene X na década de 90 e a Vara continuou a pesquisa depois da morte da Verdadeira. E assim o Fury ficou sabendo da existência de mutantes graças a essa pesquisa. A série também mostra que não existe espaço para outra espécie na Terra, que é justamente o tema central das histórias dos mutantes. E vamos para mais alguns detalhes interessantes desse episódio. O whisky que o Fury e o Rhodes bebem é chamado de Pappy Van Winkle 23. Esse é o mesmo whisky do episódio 2 de Mulher Hulk, o whisky super caro que o chefe de Jen Walters, o Sr. Holloway, comprou para ela no bar. Pappy Van Winkle é uma marca de whisky real e muito cara, de 5 a 6 mil dólares por garrafa. No flashback de 2012, a Vara diz que o Fury tem uma forte sensação de justiça, usando a palavra righteousness. Em Capitão América: O Soldado Invernal, a lápide falsa de Nick Fury continha as palavras The Path of the Righteous Man. Então essa fala da Vara pode ser uma referência a isso, e já era naquela época uma referência ao monólogo de Julius em Pulp Fiction. No flashback do episódio passado, em 1998, a Vara estava lendo A New Path to the Waterfall, de Raymond Carver, e nesse episódio ela leu o poema Late Fragments, também dele. O Carver escreveu essa coleção quando estava morrendo prematuramente de câncer de pulmão, mas a vida dele tinha melhorado com um novo casamento com uma mulher chamada Tess Gallagher. Eles estavam casados apenas 6 semanas, mas nesses meses finais de vida dele, o Carver finalmente conseguiu o que queria da vida, se sentir amado nessa terra. Isso é claro uma declaração romântica, mas também é uma outra forma de dizer um lar em minha própria pele, né? Amado na terra. E os dois lendo esse poema soa quase como uma despedida do casamento deles. Assim como esse poema foi uma despedida entre o Carver e a esposa dele, Tess. Na cena da catedral, o coral canta a música Deep River, que é um espiritual afro-americano popularizado por Henry Burley em uma coleção de 1916, mas que na verdade foi escrito por fontes anônimas, e era uma das muitas músicas cantadas pelos escravos. E sim, é estranho ver um grupo de católicos britânicos brancos cantando um som espiritual negro, mas eu acho que essa é a ideia, especialmente considerando que a Vara e o Rhodes são Skrulls. Os Skrulls estão se apropriando da imagem dos negros humanos, com a Vara até admitindo que fez isso mesmo para agradar o Fury. E uma das interpretações mais populares de Deep River, dessa música que eles estão cantando, foi feita justamente por Paul Robeson no filme de 1940 chamado The Proud Valley, lembrando a comparação da Sonya Falsworth entre o Nick Fury e o Paul Robeson no primeiro episódio. Também é legal reparar como o Fury manipula o James Rhodes. A Skrull estava desconfiada que o Fury sabia que o Rhodes não era ele mesmo. Por isso, ela não toma o whisky no começo da cena, porque ela não confia no Fury. Aí o Fury espertamente se coloca numa posição inferior e molda essa reunião como se ele apenas quisesse recuperar o emprego dele, o que faz a Skrull baixar a guarda e beber o Pappy. Eu também gosto de como o guarda-costas do James Rhodes está usando uma tipóia. Isso é claro uma referência ao Fury torcendo e quebrando o braço dele no episódio 2 lá no pub. E a Skrull se passando pelo Rhodes ainda faz questão que o cara, mesmo com um braço só, abra a porta pra ela. O verdadeiro James Rhodes nunca faria isso, né? E o fato dele ter tido o braço quebrado pelo Fury e estar usando essa tipóia me faz pensar que esse segurança é humano. Provavelmente ele não sabe que o chefe dele é um Skrull, mas claro, tá obedecendo ordens. O Rhodes mostra pro Fury as imagens de Gravik atirando em Maria Hill, posando como Fury. Essa é a única aparição de Maria Hill nesse episódio, mas é legal reparar que mesmo depois da Skrull parar de reproduzir as imagens, dela pausar aquilo, a barra de som continua funcionando. Isso pode indicar que ela estava gravando a conversa entre eles dois também. E o Gravik, durante o tiroteio, teve que mudar de estratégia no momento em que viu Nick Fury. Exatamente ali ele se revela um Super Skrull. A gente vê a madeira rachar e estilhaçar ao redor do agente do serviço secreto, então aquele cara foi bastante esmagado. E mais uma vez o Gravik teve a oportunidade de matar o Fury, mas de novo escolheu matar o Talos. Então, como eu tô falando desde o primeiro episódio, o Gravik não quer matar o Fury, ele quer torturar o Fury. E o Talos quebra o vidro blindado na porrada. Esse vidro deve ter umas 5 polegadas de espessura e é capaz de deter até uma bala, né? Então é mais uma demonstração clara da enorme super força que os Skrulls têm. Ainda mais considerando que ele estava machucado e tinha acabado de ser baleado. E a Gaia e o Talos discutem e a Gaia pergunta se o Talos não gostaria de viver na própria pele. Isso é interessante porque o Talos, depois disso, sofre uma morte lenta e em um processo doloroso, de pouco em pouco, ele vai voltando a ter a aparência Skrull. De pouco em pouco, ele volta a ficar na própria pele. E assim como o Fury teve que deixar a Maria Hill pra trás, agora ele tem que deixar o Talos também, perdendo aliados ao longo da série. O episódio termina muito parecido como começou, só que ao invés da filha no chão, agora
agora é o pai. E sem ressurreições dessa vez, infelizmente. É mais um amado de Fury que se vai. Mas o Talos pelo menos conseguiu o que foi dito no poema do Raymond Carter. Ele conseguiu ser amado nessa terra, por Nick Fury e por todos nós. E se você ainda não conhece a história de Invasão Secreta nos quadrinhos, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico essa história inteira em detalhes pra você. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.